Vamos falar do Propag, um programa criado pelo Congresso Nacional para aliviar a pressão financeira dos estados. Ele foi aprovado, mas, como sempre, o Lula não poderia deixar de interferir e atrapalhar o projeto. Como todo mundo sabe, os estados superavitários, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, estados que produzem e que carregam o país nas costas, estão completamente endividados com a União, que não para de sugar o dinheiro desses estados. Pois bem, o Propag foi criado para, de alguma maneira, aliviar a situação financeira e criar um meio para que esses estados possam prosperar e, naturalmente, os brasileiros que residem nessas regiões consigam ter uma qualidade de vida melhor. E, naturalmente, o país possa evoluir como um todo. Mas, para o Lula, nada importa. O Lula precisa de dinheiro, de imposto para sustentar as próprias regalias. Então, ele resolveu colocar um monte de veto no projeto. Foram tantos vetos, mas tantos vetos, que na prática é como se nada tivesse sido aprovado. Isso parece, na prática, a ajuda do governo federal para o Rio Grande do Sul. Cria-se ali uma grande propaganda, eles fazem uma publicidade, mas no final do dia não ajudam em nada. E é exatamente isso que estão fazendo neste momento com o tal do Propag. Por exemplo, o Lula sancionou o projeto com veto à renegociação das dívidas com os estados. De que adianta o projeto se o Estado não pode renegociar sua dívida? E a dívida dos estados é tão grande que já dura muitas décadas. Não foi o Zema ou o Cláudio Castro que aumentou a dívida dos seus estados com o governo federal. Ela já vem se arrastando e são dívidas impagáveis. E, além disso, os estados enfrentam os mesmos problemas que o governo federal. Não podem demitir funcionários públicos concursados, porque o sujeito passa no concurso, ganha estabilidade, coloca a barba de molho e nunca mais pode ser demitido. Cria vergonha, cara, vai trabalhar. Desde a época do Plano Real, tem-se a ideia de que o governo federal compartilhe um pouco desse ônus com os estados, mas isso não é realizado. Especialmente no caso do Propag, o objetivo do governo Lula é estrangular os estados onde a direita tem uma capilaridade maior, que são justamente os estados desenvolvidos. No final do dia, a decisão do Lula desses vetos parece categoricamente direcionada a prejudicar estados onde o presidente Bolsonaro tem uma força política muito maior, o que gerou uma revolta significativa dos governadores e que pode levar o Congresso Nacional a barrar o veto, ou seja, derrubar os vetos do Lula. Para você entender, no passado, os estados tinham um meio indireto de imprimir dinheiro. Os estados tinham um banco estadual que tinha a finalidade de emprestar o dinheiro para os estados para, de alguma maneira, criar superávit. E, naturalmente, esses empréstimos não tinham a menor perspectiva de serem pagos. Só que isso teve um efeito rebote extremamente perigoso, gerou uma expansão de estatais, de cargos públicos concursados, de pessoas trabalhando penduricalhos, que geram todo esse peso do Estado carregado por toda a população. Na prática, isso é reflexo de décadas de má gestão e irresponsabilidade nos bancos estatais. Para você entender, quando veio o Plano Real, o governo foi proibido de imprimir dinheiro e os bancos estaduais de realizar essas operações. E foi aí que o problema começou. A solução para os bancos estaduais que estavam indo à falência foi muito simples, a privatização. O Banerj, por exemplo, foi comprado pelo Itaú. Já o Banespa, aqui de São Paulo, foi comprado pelo Santander. Alguns outros bancos, como o Banrisul, conseguiram sobreviver, mas o truque de imprimir dinheiro acabou. O problema, no entanto, persiste. Os estados continuam gastando muito mais do que arrecadam. E aí, para lidar com o problema, Fernando Henrique Cardoso iniciou uma continuidade de renegociações periódicas dessas dívidas. O nome Propag quer dizer o seguinte: Programa de Pleno Pagamento de Dívida dos Estados. E um dos vetos foi justamente o que permitia que os estados utilizassem o Fundo de Desenvolvimento Regional, FNDR, para pagamento dessas dívidas. Esse fundo foi criado na reforma tributária com a finalidade de abatimento de juros. E, além disso, Lula vetou a questão como, por exemplo, a utilização de verbas de gás e petróleo para esse pagamento. E isso afeta diretamente o Rio de Janeiro pela produção de petróleo e Minas Gerais pela produção de minério. Ou seja, o Lula tentou categoricamente, de maneira deliberada e dolosa, contra esses estados. Só que não para por aí. Aí o Lula vem dizer que esses estados ainda são ingratos. Está aqui a matéria. Estados que mais devem à União são ingratos, diz Lula. O que é uma completa esculhambação. A União tem que ter gratidão com estados como São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Afinal de contas, são esses estados que carregam o país nas costas. São os impostos gerados aqui pela população pujante de São Paulo, de Minas, do Sudeste e do Sul do país, que carregam a farra fiscal feita pelo governo federal. São esses estados que sustentam os programas assistenciais e populistas criados por governos irresponsáveis, como os governos do PT.
São bilhões e bilhões de impostos pagos anualmente do nosso suado dinheiro para a União fazer farra fiscal. Para e pensa, se a gente não tivesse que sustentar a União, nós viveríamos num país de primeiro mundo aqui em São Paulo, por exemplo. Mas isso não é resultado da União. Isso é resultado da pujança do povo paulista. Isso é resultado de termos governos sérios no estado de São Paulo, de termos políticas mais sérias nas prefeituras do estado de São Paulo, muito diferente do populismo irresponsável praticado por estados deficitários. E é justamente por isso que o Lula e a esquerda nunca aceitam falar de revisão do Pacto Federativo. E toda vez que alguma alma como eu ousa falar em revisão do Pacto Federativo, vem toda a esquerda criticar como se fôssemos degenerados sem alma querendo matar as pessoas de fome no norte e no nordeste do país. E aí, no meio disso tudo, o Andrade tentou criar uma polêmica com o Zema, desviando o foco para a treta envolvendo o Pix. Ele meteu um textão no Twitter falando um monte de groselha e foi rebatido pelo Zema com uma figura. Simplesmente dados de arrecadação. Contra fatos não há argumentos. O Zema rebateu o textão com uma imagem. Afinal de contas, o Zema tem a razão e o Haddad simplesmente tem a verborragia tradicional da esquerda. O gráfico mostra, inclusive, o endividamento do Brasil crescendo de maneira completamente destrambelhada entre 2022 e 2024. Em contrapartida, o endividamento de Minas Gerais diminui no período. Ou seja, o Zema está tendo responsabilidade ao tocar o Estado. E aí, durante a assinatura da concessão da BR-381, o Lula resolveu alfinetar o Zema e falou o seguinte: esse acordo, o governador deveria vir me trazer um prêmio. O que nós fizemos para os estados que não pagam dívida, talvez só Jesus Cristo faria o que ele fez. Tem vídeo, dá uma olhada. Esse acordo das dívidas de Minas Gerais, dos estados como um todo, o governador de Minas Gerais deveria vir aqui me trazer um prêmio como esse que o Clédio trouxe, me trazer um prêmio, me trazer um troféu, porque o que nós fizemos para os estados que não pagavam dívida, talvez só Jesus Cristo fizesse se ele concorresse à presidência da República desse país. Na boa, o Lula deveria ser interditado, porque ele é um completo inimputável, ele é um incapaz. O sujeito ele tem uma autoconfiança, uma autoestima tão grande que se vê no direito de se comparar a Jesus Cristo. A questão é que se não estamos falando do Judas, estamos falando da personificação do próprio capiroto. Um sujeito mentiroso, o pai da mentira, que mente de maneira assintosa, deslavada e busca enganar as pessoas a todo tempo. Assim como o diabo enganou Eva e Adão com uma maçã, o Lula enganou o povo com uma picanha. Enquanto isso, a Bahia, que é governada pelo PT, 50 municípios decretam calamidade. Mas foi por chuva? Não, é calamidade financeira mesmo. O PT faz a gestão, acaba com o recurso, o povo passa fome, calamidade financeira. Só que aí o que nós temos? Em Teresina, o metrô passou a trabalhar com tarifa zero, ou seja, de graça. Mas a gente sabe que não existe almoço grátis. Para o metrô estar funcionando de graça, tem alguém pagando a conta. E quem está pagando a conta é justamente a população, e lá eles fazem farra fiscal porque vai dinheiro de São Paulo para lá para pagar a conta. E aí o que o governo de lá faz? Ainda sanciona a lei para aumentar o ICMS de 21% para 22,5%. Eles seguem arrecadando e vamos que vamos. O Cláudio Castro, por sua vez, governador do Rio de Janeiro, classificou a decisão do Lula como uma mutilação do projeto, porque inviabiliza o abatimento de 20% das dívidas estaduais, prejudicando a redução dos juros. E aí até o banana do Eduardo Leite expressou a indignação com o esquartejamento feito pelo Lula. Só que o Eduardo Leite é aquele banana que fez aquele videozinho com o coletinho lá ligando pro Lula. Então não vamos levar esse cara a sério também. Tem que lembrar que esse tucano não merece respeito. A grande verdade é que o Lula está fazendo exatamente o que ele disse que ia fazer: atacar a oposição e distribuir o nosso dinheiro para a companheirada.